você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Um outro técnico que eu quero conversar com você é o Abel, porque o Abel ele começou um ano com uma pressão que ele até então é inédita, né? No trabalho dele, muito por conta da perda dos títulos do fim do ano passado. E com a torcida do Palmeiras, o Felipe pode falar melhor que eu, cada vez mais cobrando um melhor rendimento e um melhor futebol a partir do fato do Palmeiras ter gastado muito dinheiro com essas contratações, principalmente no ano passado. E o Abel é esse cara que às vezes não consegue entregar esse jogo que a torcida almeja, mas entrega a competitividade e o resultado. Esse ano que começou agora, o Palmeiras ganhou todos os clássicos. É líder do Brasil. O Palmeiras é líder do Brasileiro nessas primeiras 3 rodadas, mas o jogo continua um jogo medíocre. A primeira questão não é só do jogo ser bonito ou feio, ou de o Palmeiras encantar ou não encantar, porque bem executado, porque eu acho que o nível de exigência, o tipo de exigência do torcedor do Palmeiras é diferente do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo exige ser encantado. O torcedor do Palmeiras lá das antigas exigia também, da época das academias. Até o Filipão mudar. O Filipão mudou totalmente a cultura de torcedor do Palmeiras. Então, acho que o torcedor do Palmeiras não exige encantar. Agora, o Palmeiras não tem convencido, como o Palmeiras Abel costuma convencer, né? O Palmeiras tem sido um time que tem dificuldade para atacar, tem dificuldade para criar, até para controlar jogo tem dificuldade. Ganhou os 3 clássicos, mas não foi dominante nenhum. Não foi dominante em nenhum. Contra o Corinthians, inclusive, é um jogo que estava até mais para a vitória do Corinthians do que para a vitória do Palmeiras. O Corinthians já tinha perdido um pênalti e daí o Palmeiras consegue um gol no final e ganha o jogo. Então, o São Paulo teve um momento bem melhor. E era o pior momento do São Paulo em anos. Era aquela semana que pegava o Palmeiras. O São Paulo, assim, era a semana do impeachment do Casares, o São Paulo ameaçado de rebaixamento no Paulista. Assim, era todo o pacote para o Palmeiras chegar a amassar o São Paulo, e foi um 3-1 competitivo, sobretudo no primeiro tempo. Tapia perde um gol quando estava 1-1. Exato. Carlos Miguel. Então, o Palmeiras tem tido dificuldade de controlar jogo. Agora, ainda é um time que tem uma estrutura tão forte ali, que mesmo quando ele não convence completamente, ele ainda sabe chegar ao gol e ele ainda sabe ganhar jogos e conseguir estar brigando por títulos. Por isso que ele teve uma das melhores campanhas do Paulista, por isso que ele está ali já na cabeça do brasileiro, porque ele sabe ganhar jogo. Mesmo quando não joga bem, ele sabe ganhar jogo. Porque, assim, quando a coisa não anda, é a jogadinha, a bola aérea no Flaco Lopes, quando é o escanteio que o Gustavo Gomes vai lá no primeiro pau para desviar, e, assim, jogadinha que algumas que todo time do mundo sabe que o Palmeiras faz, o Palmeiras continua fazendo e continua dando certo. Então, o Palmeiras Abel, acho que já foi um time melhor, já foi um time com mais repertório. Acho que o Abel tem tido dificuldades. E eu acho que uma parte disso é porque o Palmeiras contratou jogadores para dar um algo a mais para esse time, e muitos não corresponderam. A começar pelo Felipe Anderson, que era um jogador que, pelo que ele jogava na Lazio, jogava na Europa, era um jogador que deveria elevar o nível do time, e não elevou. O Paulinho é um jogador que acho que faz isso. Agora, o Paulinho tem muito problema físico. Tanto é que quando o Paulinho entrava no ano passado, a diferença, o Paulinho decidiu o jogo. Brilhava o olho. Decidiu com a 8ª de final do Mundial contra o Botafogo. Só. Exato. Esse sim, acho que é um jogador que o Palmeiras pode ter alguma esperança de quando ele voltar. É um jogador que pode trazer algo. E o Arias? Isso que o Arias também. Então, o Arias é um jogador. Agora, eu fico só o Arias é uma baita contratação, né? Mas eu fico só com medo da gente também criar uma expectativa sobre o Arias, em cima de um Arias que jogou muito num Fluminense que se encaixou muito no jogo dele. Se de repente ele, num outro contexto, ele ainda vai ser um ótimo jogador, mas talvez não seja o Arias do Fluminense, que era um dos melhores jogadores das Américas. Mas ele joga muito bem pela seleção também, né? Também. Mas também, não é titular, assim. Mas ele não é tanto assim. Então, acho um ótimo jogador que o Palmeiras conseguiu contratar. Acho que o Palmeiras tem que contratar esse nível de jogador. Mas eu também só fico com um pouco de medo da gente criar a expectativa de um Arias idealizado. Da Copa do Mundo. Muito encaixado no contexto lá daquele Fluminense. Você acha que ele joga onde no Palmeiras? Eu vi o Renato Gaúcho deu uma entrevista pro Robson Morelli.
essa semana, dizendo que no Fluminense ele rendeu muito na mão dele pelo lado direito. Pelo lado direito, onde hoje joga o Alan, que talvez seja uma das principais peças do time do Palmeiras hoje. O Arias foi testado também jogando no meio, né? Ele até teve 10? bom... jogando centralizado. Ele jogou algumas vezes e jogou bem. Eu imagino que o Abel tente fazer isso. Lugar do Maurício. Até porque perdeu o Rafael Veiga no setor também. A Rafael Veiga já nem vinha sendo mais titular absoluto, né? Mas eu não duvido o Arias, ele testar o Arias para aproveitar o Alan pela direita. Mas assim, aqui eu imaginando. Agora, eu gosto do Abel como técnico, eu acho ele um bom técnico. Tá? Acho que ele precisava aprender a esfriar a cabeça em alguns momentos, mas quando ele está disposto a falar de futebol, assim, de uma forma mais leve, faz tempo. Faz tempo isso, né? Mas é muito legal. Lembra quando ele foi campeão da Libertadores? Da primeira... Ele vai lembrar que quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores contra o Santos. Não, mas quando... Teve uma vez que ele tirou uma semana de férias, 1 ou 2 semanas de férias, ele voltou lá para Penafiel, lá na terra dele, e daí ele deu várias entrevistas... Foi depois do Flamengo. Foi depois do título contra o Flamengo? Ele deu várias entrevistas... para a imprensa brasileira, entrevistas de 1 hora, 1h30, tudo online, né? Ele lá na casa dele, lá em Portugal, dando entrevista de ele leve ainda, acho que ele também não tinha sido contaminado, e daí eu tô falando isso porque eu também acho que ele... o clima, o ambiente de trabalho no futebol brasileiro é muito ruim também, e daí o Abel também foi contaminado por um ambiente ruim ao redor dele, né? Não é só... Não tô querendo botar tudo na conta dele. Mas ele não tinha se contaminado, então ele deu várias entrevistas, deu para a ESPN, deu para a Globo, deu para o UOL, entrevista de 1 hora, 1h30, leve, pegando o livro do Tele Santana, mostrando assim, ele se divertindo, contando quanto ele gosta de Fórmula 1. Meu, ele falando de futebol é muito legal ouvir. E aquele primeiro ano dele de Palmeiras, que ele só dava entrevista falando de futebol, em vez de... A coletiva dele eram entrevistas muito legais, a gente admirava as coletivas dele. Só que com o tempo foi entrando nesse tiroteio que Virou um Mourinho, assim. Vira esse tiroteio que vira essas coletivas, e daí, nossa, como o clima ficou ruim. Então, eu ainda acho ele um técnico muito bom, com conteúdo, mas ele tem tido dificuldade, e também porque eu acho que os mercados que o Palmeiras tem feito não têm sido brilhantes. O Palmeiras não tem sabido, não tem conseguido se qualificar tão bem. Então, o Palmeiras continua sendo muito aquele Palmeiras de vários anos que a gente tem visto o mesmo Palmeiras jogar. E continua sendo o Rafael Veiga, o Maurício, que chegou depois de um tempo mais assim. Os jogadores que o Palmeiras contratou para serem os diferenciais não têm sido. E daí você só fica pensando que o diferencial era o Endrick que sai, o Estevão que sai. Porque o diferencial que chega não tem sido diferencial. A torcida é carente até hoje pelo Danilo, um volante. Talvez é uma das carências. Você acha que ano passado foi muito culpa do Abel? O Palmeiras não... A gente estava falando do Flamengo, o Rodolfo falou, o Flamengo não é um jogo que encanta e tudo mais. E ficou 3 pontos do Flamengo e 1 bola na Libertadores e perdeu a final. Mas ficou muito marcada aquela desistência dele naquele jogo contra o Fluminense. Até no documentário da Globo, lá, o Acesso Total, que pareceu que ele tinha ido na coletiva e jogado uma figura de linguagem ali que desistiu. Mas não, ele desistiu mesmo do campeonato dentro do vestiário, na frente dos jogadores. Uma boa parte da torcida do Palmeiras culpa os maus resultados, entre aspas, os vices, ao Abel. Você concorda? Mas o Flamengo era um time melhor, né? A gente também, assim... Mas não foi tão melhor, né? Não foi tão melhor. A final, por exemplo, da Libertadores foi um jogo ruim. Foi um jogo... Feio, assim, um jogo que não se desenvolveu. O Flamengo foi melhor, mereceu ganhar o jogo, mas, assim... não é também que o Flamengo jogou um grande futebol dentro do que o Flamengo era capaz de fazer, do que o Flamengo vinha fazendo em jogos naquele período, né? E no Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, é que teve um momento em que o Flamengo chega a ficar 3 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras tem uma vitória a mais ainda. Quando o Flamengo perde do Fluminense, talvez, né? A vitória que eu até mencionei, que o Flamengo perde do Fluminense. Esse dia o Flamengo perde do Fluminense e o Palmeiras empata antes com vitória. Então não foi esse dia. Teve uma vez que o Flamengo, que o Flamengo perde um jogo, ou quando perde do Fortaleza, talvez. Sei lá, o Flamengo perdeu um jogo e o Palmeiras abriu 3, tendo 2 vitórias a mais, né? E daí, num eventual uma vitória do Flamengo, o Palmeiras continuaria na frente. Foi no dia que o Palmeiras ganha do Santos no Palestra. O Flamengo era um time melhor.
Eles jogavam um futebol mais convincente que o Palmeiras, mas o Palmeiras estava numa situação de tabela Muito que favorável. você olhava e falava, eles vão levar. Eles vão levar o título. E não levou. Então, acho que o palmeirense ficou com isso ali engasgado. Mas pontos corridos também é constância. Tudo. O Palmeiras vem tendo dificuldades para desenvolver seu jogo, sobretudo jogo ofensivo, Bira. desde 24.